Constituição de 1988, ministro Carlos Aires Brito. O que o senhor tem a dizer para todo esse público que espera ansioso? A melhor de todas as constituições que já tivemos até agora, porque foi votada, discutida, promulgada por legisladores chamados de constituintes, eleitos pelo povo, voto direto, secreto, universal, periódico, como sabemos de cor e salteado, e porque consagrou como seu princípio maior, valor dos valores, princípio dos princípios, a democracia. Essa democracia que significa literalmente, numa definição lincolniana aqui, insuperável, governo do povo, pelo povo e para o povo. Uma Constituição contemporânea, até antecipadora do futuro, e que depois de um quarto de século, depois de 25 anos de aplicação, de aplicabilidade, está produzindo os melhores frutos, exatamente frutos democráticos. Bem, a Constituição, sabiamente, democraticamente, disse duas coisas. O seu não verbal é esse. Assim como não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, não se pode impedir o judiciário de falar por último. E a leitura do artigo 2º dela, Constituição, já confirma essas duas proposições, ou esse juízo técnico conjugado. Ali está dito, né? São poderes da República, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que o Judiciário por último? Porque a ele compete dar a última palavra. Não é? Resolver as questões concretas, chamadas de controvérsias, de litígios entre partes, e declarar, pelas chamadas ações de controle concentrado ou abstrato ou objetivo a cargo do Supremo Tribunal Federal, declarar a constitucionalidade ou não de certos temas, de certas teses. São as chamadas ações de inconstitucionalidade, em face de lei ou ato normativo, tanto federal quanto estadual, as ações diretas, declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal e as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Né? E o judiciário vem exatamente por último, porque porque é da ordem também natural das coisas que primeiro se legisle, depois se execute e depois se julgue, no seguinte sentido. A Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso está no artigo 5º, inciso de número 2. Então, tudo começa com a lei. Nós somente somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa nos termos da lei. Logo abaixo da Constituição, evidentemente, que é a lei maior. Mas é preciso saber se a lei está sendo produzida de acordo com a Constituição. Em seguida, a produção da lei vem a execução. O poder executivo se chama executivo porque executa as leis com imediatidade. É preciso saber se o poder executivo também executou as leis com fidelidade, assim como é preciso ver se as leis foram produzidas de acordo com a Constituição. Quem vai dizer isso, dessa compatibilidade das leis com a Constituição e dos atos do Poder Executivo com as leis? O Poder Judiciário. Então, nós temos um Poder Judiciário no Brasil que é um poder da República, é um sistema elementar de órgãos, elementar no sentido de essencial à existência do Estado, à configuração do Estado brasileiro, republicano, federativo.
Essencial porque é de existência necessária. O Poder Judiciário é de existência necessária. Mas para dar a última palavra, resolver os conflitos, dizer se uma lei é constitucional ou não, se um ato, ainda que somente em abstrato, se um ato normativo é ou não conforme a Constituição, para isso, a Constituição estruturou um Poder Judiciário que é mais do que um Poder Judiciário, é um sistema de justiça nacional, porque do funcionamento do Poder Judiciário, não organicamente. Organicamente, o que eu vou dizer não faz parte do Poder Judiciário. Mas o Judiciário só pode funcionar com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e da Advocacia Privada. São como que antídotos ali, impedindo que o Judiciário, que tem o poder de falar por último, incorra em voluntarismo, em prepotência, não é? Em abuso, em desvios. Não é só isso, não. Outros antídotos existem para que o Poder Judiciário não entre em processo de desvios, descomedimentos. Por exemplo, se uma decisão judicial não for fundamentada, diz a Constituição no artigo 93, inciso 9, ela é nula. As decisões são publicadas. As audiências são públicas. O sistema de processo nosso é o mais generoso do mundo. Quer dizer, toda decisão judicial se expõe a uma recorribilidade que chega a ser exagerada. São antídotos para impedir exatamente descomedimentos, abusos, voluntarismos, desvios em geral do Poder Judiciário. E há uma outra técnica refinadíssima, não é, de racionalidade, funcionamento racional do Poder Judiciário, sobretudo nessa perspectiva de conhecer com profundidade as causas por ele, judiciário, decididas, e evitar concentração de poderes. O princípio da especialidade. A Constituição especializa os órgãos do Poder Judiciário. Claro que eu vou falar de especialidade num plano legal, mas é preciso atender para isso. Assim como o poder do Estado é tripartido, ou tripartite, assim como a federação é quadripartite, é preciso sempre descentralizar o poder geograficamente e desconcentrá-lo organicamente. Porque o poder dividido, né, um perante o outro, o Poder Judiciário é independente perante os outros são independentes perante o Poder Judiciário, né, cada pessoa federada é autônoma perante a outra. Então, quando o poder é dividido, ele se habitua a observar limites, a não querer assambarcar, a não querer monopolizar, não é, a soberania do Estado, falemos assim. Então, no âmbito do próprio Judiciário, temos o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, temos 4 tribunais superiores, né, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, temos o Conselho Nacional de Justiça, faz parte do Poder Judiciário, embora não sejam propriamente um órgão judicante, jurisdicional, mas faz parte do Poder Judiciário. Temos a Justiça Eleitoral, encimada, não é? Tendo por órgão de cúpula o Tribunal Superior Eleitoral, temos o Tribunal Superior do Trabalho, temos o Superior Tribunal Militar. Então, o Poder Judiciário ele é dividido, é compartimentado. Né? Ele conhece internamente o seu próprio sistema de freios e contrapesos. Claro que tudo afunila para o Supremo Tribunal Federal, porque as coisas não podem se perder no infinito, não podem descambar ou resvalar para o interminável. É preciso, no âmbito dos 3 poderes, que um deles dê a última palavra, é o Judiciário. Mas dentro do próprio Judiciário, endogenamente, é preciso que haja também um ponto terminal. Um órgão do Judiciário é de falar por último. Rui Barbosa dizia, certa graça, uma espécie de motejo, não é que só o Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último. Eu até não gosto muito disso. Eu acho que quem decide por último não tem o direito de errar. Rui Barbosa que me perdoe. Tem o dever de acertar. Né?
não serve de conforto psicológico essa perspectiva de que não, decidiu, o Supremo decidiu, está decidido, a recorribilidade agora, para quem acredita, é só no plano divino, é para Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, etc. Então o judiciário, ele se habitua, diante desses antídotos, a se livrar de si mesmo. Como é que o judiciário se livra de si mesmo? É impedindo esses desvios, esses descomedimentos, a pose, a prepotência, o rei na barriga, o voluntarismo. É preciso livrar o juiz de si mesmo, para que ele julgue com o máximo de objetividade, debaixo de um sistema recursal generoso mesmo, à luz do dia, o melhor desinfetante, a luz do sol, dizia Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-americana, ministro do Supremo Tribunal Federal americano. E em função de valores que a Constituição consagra, em função de valores como o valor do trabalho, diz a Constituição no artigo 1º, inciso de número 4, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí vem o número 4, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Sobretudo para, não exclusivamente, mas sobretudo para conhecer das ações envolvendo empregados e empregadores, foi instituída uma Justiça do Trabalho para encurtar distâncias sociais, aplicando, claro que objetivamente, as leis trabalhistas que têm esse objetivo do encurtamento de distâncias sociais. Como a matéria eleitoral é de exponencial importância, eleição não é velório, Eleição não são cinzas mortuárias, eleição não é enterro, eleição é uma dança, é uma festa, é uma celebração democrática, é o ápice da democracia representativa e significa prevalência daquele valor que é a quintessência da democracia, a soberania popular. O artigo 14 da Constituição é enfático e diz: a soberania popular se exerce pelo sufrágio universal. Sufrágio é voto, mas por um tipo de voto. Sufrágio universal mediante o voto direto e secreto. Então, foi criada no Brasil a Justiça Eleitoral. Eu fui há uns anos atrás a um congresso na Índia de direito eleitoral. Compareceram mais ou menos 100 países. E pude constatar, orgulhoso, isso até me serve muito de conforto psicológico, porque eu ainda estou muito abatido com aquele tal do 7-1, que foi pespegado no Brasil, aqui dentro de casa, arranhando a imagem nacional, porque o futebol não é mero entretenimento, não é mero esporte coletivo de competição, não. O futebol, ele é um bem cultural, porta consigo uma referência à identidade nacional. E numa Copa do Mundo ele tem que ser levado a sério. E o Brasil passou um vexame, passou recibo de desorganização, de despreparo, que até hoje dói muito em mim. Eu me lembro com 5 anos de idade jogando futebol. Eu gostava de 3 coisas em especial. Já com um pouco mais de 5 anos agora o que eu vou dizer. Eu gostava de futebol, de filosofia e de literatura. A partir dos 12 anos, eu fiz da literatura e da filosofia, e no âmbito da literatura, notadamente da poesia, as razões de ser da minha vida, não é nesse plano do conhecimento das coisas, da afirmação perante mim mesmo e a sociedade. E o fato é que esse poder judiciário, assim, debaixo de anteparos constitucionais, ele cumpre bem o seu papel. A meu sentir, ele cumpre bem o seu papel. A partir da liderança do Supremo Tribunal Federal, que tem arejado mentalmente, nos termos da Constituição, a nossa convivência, bastando lembrar marcos decisórios como
Lei da Ficha Limpa, que foi julgada constitucional pelo Supremo, Lei Maria da Penha, a própria criação do CNJ, cotas raciais, cotas sociais, anencefalia não é crime, não é aborto, interrupção da gravidez do feto anencéfalo não implica aborto, porque não se pode impor à mulher o martírio supremo de levar as últimas consequências uma gravidez prometida ao túmulo, não é? Raposa Serra do Sol, liberdade de imprensa, liberdade de humor, né? Células tronco-embrionárias, enfim, o Supremo Tribunal Federal tem realmente, nos marcos da Constituição, arejado os costumes e afirmando e proclamando em alto e bom som, passando mais eloquente atestado de que o Poder Judiciário tem correspondido à confiança que a Constituição depositou nele, a ponto de incumbi-lo de dar a última palavra sobre tudo. É o Poder Judiciário. E no âmbito do que nos interessa, da Justiça Militar, que fez a Constituição, criou uma Justiça Militar especializada e se refere à lei em várias passagens, inclusive para definir os crimes especificamente militares. É o chamado princípio da especialidade de dupla face. Especialidade da Justiça Militar, encimada pelo Superior Tribunal Militar, que é o mais antigo, não é? Segundo pesquisas históricas confiáveis, anterior ao próprio Supremo Tribunal Federal, o mais antigo do país, e especialidade das leis. Ou seja, no confronto entre leis gerais e leis especiais, nós já sabemos disso no plano da teoria geral do direito e da lei de introdução ao Código Civil. Para quem não se lembra de Norberto Bobbio dizendo que as antinomias normativas são afastadas, são resolvidas, não é, por 3 critérios. O da prevalência da lei mais antiga, o da prevalência da lei de maior hierarquia. Por exemplo, a Constituição prevalece sobre a lei ordinária, mas a lei ordinária prevalece sobre os decretos, e os decretos prevalecem sobre a portaria. A velha pirâmide, não é, hierárquica de Hans Kelsen. E, finalmente, a lei especial prevalece sobre a lei geral. O que eu quero dizer com isso? É que, em matéria de crimes, por exemplo, há um Código Penal comum e há um Código Penal castrense, especificamente militar. Há um Código de Processo Penal comum e há um Código de Processo Militar. Há leis sancionatórias comuns, em geral, ou fora da codificação, e como há leis especificamente castrenses. Por definição, com lastro constitucional, a meu sentir, o princípio da especialidade prevalece. Foi uma opção que fez a lei maior do país. E não é chamada de lei maior à toa, né? É a única lei que não tem número. Por que não tem número? Porque é número único, né? Não há outra que se lhe compare, que se lhe igualize. A Constituição é a única lei que o Estado não faz, Constituição originária. Entretanto, essa única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. Por isso é chamada de lei maior, por isso é chamada de Magna Carta, de Código Supremo, de Lex Legum, de Lex Máxima e assim por diante. Então, o princípio da especialidade, especificamente quanto às leis, de matriz assim diretamente constitucional, ele significa que a lei já nasce, em linha de princípio, com sua validade jurídica antecipada. Já é reconhecida a validade jurídica, por antecipação, da lei especial, porque ela recebe da Constituição, não é, essa prévia qualificação, a preponderar, portanto, sobre as leis gerais. Para terminar, pelo menos essa primeira parte, eu estava dizendo que se a Constituição consagrou o princípio da especialidade, seja do órgão, seja das leis, até porque esse órgão chamado Superior Tribunal Militar tem as suas competências definidas em lei e não na própria Constituição.
Ela o fez, a Constituição assim agiu, assim procedeu, em homenagem a valores que têm tudo a ver, não é, com a função militar, com a organização, com certos organismos militares, não é, com o papel desempenhado pelos militares e suas instituições. Em homenagem à essencialidade, por qualificação constitucional, das organizações militares e da função, não é, que, em parte, a Constituição indica, em parte, a lei vai indicar das instituições militares. Eu não estou falando da justiça militar, estou falando de instituições como as Forças Armadas, por exemplo, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. O que é que a Constituição diz das Forças Armadas, por exemplo? Que elas são instituições nacionais, regulares, permanentes, organizadas, portanto, estruturadas com base na hierarquia e na disciplina e voltadas para a defesa de valores que são, de fato, exponenciais, intrinsecamente, inatamente, não é, meritórios. Eu aí vou terminar com essa observação. A pátria, de tão importante, faz parte das coisas misteriosas. Ninguém tem definição de pátria. O mistério, ele é incognoscível do ponto de vista conceitual, ele é insuscetível de conceituação lógica. Mas ele existe. Por exemplo, Deus, o amor, o patriotismo, a eternidade, não é? A justiça. Não há quem defina a justiça. É impossível. São valores que fazem parte das coisas misteriosas. Sobre pátria, Renan disse, não é, que a pátria é uma alma, é um princípio espiritual. E Fernando Pessoa disse, as nações são mistérios. Cada uma delas é um mundo todo à parte. Nação é pátria, pátria é nação. E o que é nação? É uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo. Como na família da gente. Por isso que Rui Barbosa disse, e agora eu concordo com ele, que a nação é a família amplificada. Agora eu concordo. Porque numa família, há essa linha mesmo imaginária, atando a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. Então a nação é uma só nação, da primeira geração à última. É como o rio é um só rio, da nascente à foz. Nós dividimos o rio em fonte, corrente e embocadura para facilitar a compreensão dele. Mas a nação, nós também dividimos em passado, presente e futuro para facilitar a nossa compreensão. Mas a nação é, ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo. É uma mescla, é uma unidade. Certa feita, Sartre disse, no amor, a matemática é diferente, porque 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. Então, todas as gerações juntas são iguais a uma só geração. Às vezes dizem, por que é que eu tenho que aceitar cotas raciais se eu não sou escravagista, se eu não tenho nada a ver com o passado escravocrata do povo brasileiro? Ora, a nação atual mais nova responde sim pelo que fez a geração atual mais nova, responde sim pelo que fez a geração mais remota, a geração mais antiga. Porque tudo é uma coisa só. É uma unidade. Nós somos responsáveis pelo que nossos antepassados fizeram. E devemos responder por isso. Há um legado deles que é positivo, há um legado que é negativo. Nós respondemos por tudo isso. A nação, realmente, presidente, como sinônimo de pátria, foi referida pela Constituição uma só vez e colocada sob a defesa explícita das Forças Armadas. A polícia, por exemplo, a polícia militar, responde pela segurança nacional de permeio com outros órgãos, pela segurança pública. E diz a Constituição no artigo 144, olha que valor é a segurança pública. A segurança pública
direito de todos, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos e dever do Estado. A Polícia Militar vela pela ordem pública e o faz ostensivamente com todos os riscos. Há uma vocação militar, há uma vocação, não é, para trabalhar sob critérios mais rígidos de hierarquia e de disciplina e, portanto, de fidelidade a certas causas. Não sou eu que estou dizendo isso, a Constituição assim valorou. E por que a Constituição assim valorou? É que criou a Justiça Militar e dentro do capítulo da Justiça Militar o princípio da especialidade das leis. Bem, em linhas gerais, a título de introdução, e vejam que introdução longa eu já fiz. É o que eu tenho a dizer aos senhores. Muito obrigada, ministro. Foi muito enriquecedor ouvir as suas palavras. Agora eu gostaria que a ministra presidente do STM fizesse as suas considerações nesse diálogo aberto que promete ser realmente um marco no STM. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do meu queridíssimo amigo, um dos maiores juristas da República, o ministro Carlos Aires Brito. O ministro Carlos Aires foi protagonista, relator de marcos jurisprudenciais importantíssimos no Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que nós temos a consciência da importância, mas as gerações futuras, sobretudo, poderão valorar com maior percussiência as decisões que o ministro Carlos Aires prolatou no Supremo Tribunal Federal. Agradeço a sua presença, jornalista Débora Santilli, que conduz com muito brilhantismo esse debate. Ter vindo de São Paulo para nos prestigiar, é uma honra, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E eu gostaria apenas de pontuar que essa iniciativa que o Superior Tribunal Militar está tomando é justamente para que nós possamos sair da invisibilidade. Nós somos a justiça mais antiga do Brasil, fomos criadas, não é, por Dom João, quando nem Dom João ainda era, quando aportou em terras brasileiras, ainda era príncipe regente. Temos uma jurisprudência que dignifica o Estado democrático de direito, uma jurisprudência edificante, valorosa, que serviu, inclusive, algumas de suas decisões de precedente para o próprio Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a liminar em habeas corpus, né, que foi concedida primeiramente nessa casa, sob a pena do grande advogado e jurista Arnoldo Valde, e posteriormente o Supremo Tribunal a adotou. Né. A Defensoria Pública da União atuou primeiramente nessa casa. No auge do regime ditatorial, esse tribunal tem marcos, não é, relevantíssimos de defesa das liberdades democráticas e dos direitos humanos, como, por exemplo, eu cito aqui o regime de Vargas, o Estado Novo, em 1935. Em 1937, o Tribunal de Salvação Nacional condenou, por um voto de Minerva, que normalmente é em favor do réu, João Mangabeira à prisão. Recorreu-se para essa casa, que ainda estava sediada na cidade do Rio de Janeiro, e era chamada de Supremo Tribunal Militar, e esse tribunal, então, concede a ordem do habeas, concedendo, então, o livramento, a soltura de João Mangabeira, que mereceu um honroso discurso daquele deputado na Câmara, naquela época, dizendo que tinha sido julgado por um tribunal de verdade, o Tribunal Militar. E, fora isso, no regime pós-64, esse tribunal também criou um sucedâneo para o habeas corpus, que foi chamado direito de petição, quando a Lei de Segurança Nacional impediu a impetração do habeas para crimes políticos, defendeu a liberdade de imprensa e o direito de informação, defendeu o direito de greve, enfim, tem uma jurisprudência memorável e edificante. E esses diálogos abertos é justamente para mostrar para a sociedade brasileira quem nós somos e a nossa importância. Talvez pelo fato de nós havermos, durante tantos séculos, 2 séculos, pode-se dizer, né, nos recolhido aos nossos trabalhos, não tivemos a preocupação, né, de dialogar com a sociedade e ficamos voltados para nós mesmos, achando que a grande missão desta corte era simplesmente, né, dizer o direito, fazer justiça. Hoje nós compreendemos que é preciso também nós nos voltarmos
para a sociedade, para as universidades, para os operadores do direito, para que nós também possamos mostrar quais são os nossos méritos. Então, nesse sentido, eu agradeço muitíssimo ao ministro Carlos Aires, não é? E afirmo a todos aqueles estudantes, professores, juristas, sociedade civil que estão nos ouvindo agora, que essa justiça é uma justiça valorosa, é uma justiça que contribui eficazmente para a edificação do Estado de Direito, porque, como o ministro Carlos Aires colocou, né, se a justiça eleitoral, ela, vamos dizer, festeja e resguarda a soberania popular, a justiça do trabalho, que também é uma justiça especializada, resguarda a soberania das relações laborais, que são tão importantes, a justiça militar defende e resguarda a soberania da pátria, quando os metavalores esculpidos na Constituição, que são a hierarquia e a disciplina, são efetivamente observados com rigidez nessa casa. E, nesse sentido, diante de uma sociedade desarmada e vulnerável, ter forças armadas, não é, disciplinadas e bem orientadas, com uma cadeia de comando rígida, faz toda a diferença para a estabilidade do regime político e para a paz social. Muito obrigada a todos. Belas palavras também da presidente do STM, doutora Maria Elizabeth Rocha. Agora sim, a participação das pessoas pelo Twitter. Eu já tenho até uma pergunta aqui, uma pergunta para o ministro. Como determinar prevalência no conflito de leis especializadas castrenses versus drogas, ministro Carlos Aires Brito? Por favor. O Supremo Tribunal Federal vem construindo uma jurisprudência, né, em torno da prevalência, e eu me lembro bem de uma decisão, para mim, emblemática, da ministra, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, né, dizendo que prevalece a especialização legislativa da instituição Tribunal Militar e das leis que dispõem sobre a competência do Tribunal, da Justiça Militar em geral, e a prevalência das leis que definem os crimes militares, independentemente dos protagonistas, se sejam civis ou militares. Então, eu acho que... Mas o caso concreto, né, é sempre o desafio do Poder Judiciário, porque as leis, por melhores que sejam, elas correspondem à vida pensada pelo legislador num dado momento. Mas, diria Ulisses Guimarães, Sua Excelência o fato, Sua Excelência a realidade. A realidade vem e nos traz sob os olhos um tipo de vida diferente. É uma vida vivida, é uma vida real, é uma vida concreta. E o Judiciário, mais e mais, se vale, na interpretação e aplicabilidade das leis, de parâmetros chamados de proporcionalidade e razoabilidade, reconhecendo, sobretudo em matéria penal, que o direito, inevitavelmente, inelutavelmente, o direito é orteguiano, no sentido de eu sou eu e as minhas circunstâncias. Aliás, no original é no singular, eu sou eu e minha circunstância, de Ortega y Gasset. Então, com base na Constituição, a prevalência é do princípio da especialidade. Agora, o caso concreto é sempre um desafio para o magistrado interpretar as leis tecnicamente, sim, objetivamente, sim. Muitas vezes muitas pessoas dizem, mas tribunais constituídos, em sua maioria, de militares? Sim, acontecem que os militares são, quando investidos nos cargos judiciários, nos tribunais militares, notadamente no Superior Tribunal Militar, os militares são magistrados. A condição de militar é pré-requisito para a investidura no cargo. Consumada a investidura no cargo, desaparece o militar e entra em cena o juiz, o magistrado, que vai julgar objetivamente, vai julgar neutralmente, né? Vai julgar tecnicamente, com tecnicalidade, né? Vai julgar com aqueles métodos conhecidos de interpretação do dispositivo jurídico, o método literal, o lógico, o histórico evolutivo, o finalístico, o teleológico e, finalmente, o método sistemático.
E, para isso, todo magistrado faz uso das suas faculdades que o diferenciam do animal em geral, né, do primata especificamente. Todos nós, quando nos debruçamos sobre um dispositivo jurídico, inicialmente por modo isolado, fatiadamente, o dispositivo-alvo sozinho, e conclusivamente o dispositivo imerso no sistema, todos nós usamos, e os militares usam também juízes que são. Nós usamos o sentimento e o pensamento na origem das coisas. Tobias Barreto dizia, e olha que Tobias Barreto nasceu em 1839 e morreu no ano da Proclamação da República, um pouquinho antes dela, no ano de 1889. Tobias Barreto, que foi o primeiro filósofo brasileiro, poeta, literato, um pensador, ele disse: direito não é só uma coisa que se sabe, direito é também uma coisa que se sente. Sentença vem do verbo sentir. Então, o juiz, ele usa o seu sentimento de justiça a prioristicamente, na linha de largada da investigação cognitiva. Não há como o jurista, o magistrado, especificamente, se desvencilhar do seu QE, do seu quociente emocional, da sua sentimentalidade. Agora, não para aí. Ele usa o seu QI, o seu quociente intelectual, a sua logicidade, a sua visão lógica das coisas. Ele vai fazer uma interpretação não só literal, como lógica do texto. E o fato é que, por efeito desse casamento amoroso entre sentimento e pensamento, o juiz se vê ejetado, catapultado para o patamar da consciência. E quando ele, por efeito, volto a dizer, dessa mescla de sentimento e pensamento, ele se vê ejetado para o plano da sua consciência, que é o plano mais alto da sua, digamos, da sua virtude, da sua potencialidade enquanto ser humano, ele tem uma visão mais clara do ordenamento jurídico, uma visão mais clara dos fatos, porque o magistrado ele é um dúplice intérprete, ele interpreta fatos e interpreta dispositivos, né, resgatando, desentranhando dos dispositivos as normas de que ele precisa para resolver os fatos. Aí o juiz fica em paz consigo mesmo, porque a sua decisão foi, em última análise, ditada pela própria consciência. Então, o direito é orteguiano, não adianta dizer que não, porque é mesmo. Todos nós que fomos magistrados, sobretudo, sabemos disso. O que fomos ou que somos, sabemos disso. Sua Excelência, o fato. O fato exige de todos nós um modo peculiar, tópico, pontual de interpretação dos dispositivos jurídicos. Bom, agora nós temos uma pergunta da plateia. O Leonardo Ticon gostaria de saber como o senhor identifica alguma necessidade de revisão dos princípios ou parâmetros que orientaram a definição das especialidades no judiciário brasileiro, ministro? Bem, eu acho que nessa matéria devemos interpretar a Constituição. O que subjaz, o que está por baixo, por trás, qual a base de inspiração, o que subjaz aos dispositivos constitucionais de especialização da justiça militar e por antecipação, do prestígio à especialidade das leis. Os valores que a Constituição consagrou e que ela entendeu que esses valores seriam melhor preservados, tutelados, defendidos, promovidos, não é, com a especialização da justiça militar e das leis castrenses. Nós não precisamos, a meu sentir, de uma nova Constituição e nem de tantas reformas que são impostas à Constituição freneticamente. Não é? 80 emendas à Constituição em 25 anos é um exagero, não é isso? O ministro Carlos Veloso, com propriedade, disse o seguinte: essa Constituição não está sendo tão modificada pelos seus defeitos, e sim pelas suas virtudes. E eu concordo com ele. Nós precisamos de um novo par de olhos para enxergar melhor a Constituição. E para perceber, por exemplo, que no prestígio às Forças Armadas, no fundo, o que foi que a Constituição prestigiou?
o regime democrático, a democracia, as tradições nacionais. Quando a Constituição, em defesa da lei e da ordem, só pode ser da ordem democrática, só pode ser do regime democrático. Quando se abre a Constituição, desde o preâmbulo, se depara com a seguinte proclamação: nós, representantes do povo brasileiro, eu já li tanto isso que sei de cor e salteado, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Não foi um Estado qualquer, foi um Estado democrático. É constituído, sobretudo, ou a serviço, sobretudo, de 6 valores, que estão lá também no preâmbulo, nominados, explicitados, não é? Desenvolvimento, bem-estar, justiça, segurança, igualdade e liberdade. Ou seja, a democracia é uma espécie de camisa 10 no futebol. A camisa 10 é aquele jogador mais habilidoso. Não é? É um Pelé, é um Gerson, um Didi. Estou falando uma linguagem para os mais antigos. Mas um Neymar, um Messi, não tão para trás, um Maradona, é chamado de garçom. O número 10 é o garçom. É aquele que serve os companheiros, deixando-os, metaforicamente, na porta do gol, na cara do gol. Então, a democracia é uma via, é um caminho, é uma estrada, não é? É um mecanismo, é um processo, é um instrumento de realização daqueles 6 valores, sobretudo. Agora, quando o gol do desenvolvimento é feito, ou o gol do bem-estar, ou o gol da igualdade, por exemplo, o Supremo decidindo que a preferência sexual das pessoas não interessa, só interessa a cada uma das pessoas e a mais ninguém, e por isso consagrou, eu tive a honra de ter sido relator, não é? Essa igualdade naquela questão da homoafetividade, ficou conhecida como a DIN da homoafetividade. Então, quando o gol da igualdade é realizado, o gol do desenvolvimento, o gol da liberdade, o gol do pluralismo, o gol da publicidade, o gol da transparência, o juiz da história é obrigado a registrar na súmula: esse é um gol heterodoxo, é um gol de dupla autoria, é do desenvolvimento e da democracia, da liberdade e da democracia, da igualdade e da democracia, do bem-estar e da democracia. E a democracia, até então procedimentalista, se torna substancialista. Até então serviente, garçom, se torna ela também goleadora, ela também artilheira. Então, quando a Constituição prestigia as Forças Armadas, a Justiça Militar, protege o militar, que é do Corpo de Bombeiros Militares ou da Polícia Militar, né? Instituindo uma carreira específica para os militares, a Constituição está prestigiando valores que deitam raízes na própria democracia. Quer encurtar distâncias sociais, quer encurtar distâncias regionais, quer defender a pátria. Portanto, eu acho que a interpretação é essa. Precisamos de um novo par de olhos. Dizia Nietzsche, o papel da escola é ensinar a ver. Né? Ensinar a ver. Ver o que subjaz as coisas. Ver o que se procura alcançar com a redação de certos dispositivos jurídicos. É como penso. Muito obrigada. Agora temos uma pergunta para a ministra Elizabeth, do doutor Edmundo Franca, aqui da plateia. A palavra pátria, ministra, não se constituindo um conceito político, sociológico, nem jurídico, não significa ela um conceito afetivo, uma emoção, a casa do pai, aquele lugar que amamos, ministra? Com certeza, doutor Edmundo, é exatamente o que pátria significa. A nossa casa, a casa do povo, não é? E conceitos grandes e abstratos e vagos, como o próprio ministro Carlos Aires pontuou, como a nação, não é? A justiça, a pátria, são conceitos que só podem ser aferidos na sua concretude, né? Na praxis institucional das vivências coletivas e das vivências das instituições públicas. E é por isso que eu acho simbólico essa colocação, né, pelo nosso constituinte originário,
somente do vocábulo no artigo 142 da Constituição e não mais em qualquer outro lugar. Talvez porque, como bem pontuou o ministro Carlos Aires, a defesa da ordem constitucional, da sanidade, da racionalidade de uma sociedade bem ordenada, ao fim e ao cabo, pertença às Forças Armadas, que vão defender a soberania e, claro, ao Judiciário como um contraponto, que vão defender a justiça. E acho que a Justiça Militar da União, nesse sentido, consegue congregar, consegue fazer essa junção de ideais que são tão caros ao povo brasileiro. Agora uma pergunta que vem do Twitter, da Ana Beatriz, para o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, por que o senhor ficou tão orgulhoso do nosso país na conferência com mais de 100 países realizado na Índia? Até eu fiquei curiosa. Eu comecei e não terminei. Não é? Tem razão. Aliás, isso comigo é muito comum. Eu estou dizendo uma coisa, de repente já passo para outra. E procurei saber com um médico amigo meu, psicólogo, e ele disse o seguinte: olha, é o seguinte, quando a gente está muito empolgado com o que está fazendo, acredita no que diz e imprime uma maior velocidade ao raciocínio, entram no, digamos, no imaginário, na mente até racional da gente, entram outros temas. E antes que a gente complete um tema, outro tema já tomou conta do intelecto, da mente da gente. Então, não se preocupe com isso não, isso é comum, etc. Que realmente eu me pego assim, eu começo falando de uma coisa, de repente eu já estou falando de outra, e eu não sei mais do que era que eu estava falando. E eu também tenho a honestidade de perguntar à plateia, eu estava falando de quê mesmo? Da Índia. Isso não me constrange. Bem, é porque na Índia, eu não vi nenhum outro país, nenhum daqueles ali, não vi, não me lembro. Alguém não se levantou para dizer que processasse as eleições, materializasse as eleições, instruísse, regulamentasse, né, marcasse o dia da eleição, com toda aquela logística, uma formatação complicadíssima, né, e no dia da eleição, em locais certos, né, com o aparato de Estado recolhendo voto, computando os votos, né, proclamando o resultado, por um órgão da justiça. Isso é o Poder Executivo que faz, ou um órgão à parte, fora do esquema da tripartição dos poderes. Geralmente é o Poder Executivo, pelo Ministério da Justiça. E o Brasil não, é o Poder Judiciário. Quer dizer, as eleições são instruídas, né, materializadas e materializadas pela Justiça, que num primeiro momento atua administrativamente, mas num segundo momento atua jurisdicionalmente para resolver as contendas. Mas quem marca a eleição, quem já está na Constituição o dia da eleição, mas quem efetiva, factualiza, né, cadastra os eleitores, né, escolhe os locais de votação, colhe os votos, né, computa esses votos, totaliza, proclama o resultado desses votos, diploma os eleitos. É a Justiça Eleitoral, um órgão do Poder Judiciário e, portanto, com todo o dever, o irrestrito dever da equanimidade, da equidistância partidária, da isenção. Quer dizer, isso é um motivo de orgulho para o povo brasileiro, né? Processar. E olhe que nós temos 142 milhões de eleitores. E outra coisa, eu me orgulhei porque ninguém processa eleições com segurança e rapidez igual à Justiça brasileira. Eu fui presidente do eleitoral em 2008. Eleições municipais em 5.662 municípios, em torno disso, naquela época. Posso estar enganado, mas é ligeiramente enganado, quanto ao número exato. 2 horas depois de fechada a última sessão eleitoral, nós já tínhamos praticamente toda a eleição definida. 2 horas depois. Isso é um prodígio, né? É um prodígio. E agora, já em 2008, nós processamos as primeiras, a título de experiência, as primeiras eleições biométricas em 3 estados da federação, com absoluto sucesso, absoluto sucesso. E agora nós já temos
né, a perspectiva de... Já temos mais de 1 milhão de eleitores, muito mais. Não é? Só aqui em Brasília, todo o eleitorado, salvo engano, já vai votar biometricamente, em Sergipe também, tudo, em muitos estados. Porque se a urna eletrônica impede que um voto dado a um partido ou a um candidato seja desviado, é impossível desviar esse voto. Com a identificação biométrica do eleitor, é impossível que um eleitor vote por outro. É um requinte, não é? Porque, convenhamos, um eleitor que se aproprie de um título eleitoral alheio, não é? Ou que tenha um membro da família falecido e deixou o título, e ele pegou esse título e votou 2 vezes, não é impossível não isso. Ou, convenhamos, resquícios aí de um passado nosso que de orgulhoso não tem nada, de honroso não tem nada, faltando 10 minutos para o encerramento das 17 horas, né, da votação, o que impede que alguns mesários se mancomunem e votem, vendo a lista dos que faltaram, votem pelos que faltaram, não compareceram ao chamamento, à sessão. Agora não, com a identificação biométrica, é absolutamente impossível alguém votar por alguém. E o Brasil, né, é um país novidadeiro, é um país pioneiro nesse processamento muito mais atualizado, eletrônico, né, cibernético, né, das eleições. É nesse sentido que eu me senti orgulhoso lá na Índia. Como eu disse, a plateia é importante nesse diálogo aberto e está participando com a gente. Agora, mais uma pergunta para o ministro. Alguém da plateia pede para o senhor falar um pouquinho sobre o neoconstitucionalismo na sua vertente da normatização dos princípios, ministro. Está vendo, Beto? Eu sou totalmente favorável, então... Eu não gosto desse termo neoconstitucionalismo, porque ele nos remete para neoliberalismo, né? Para aquela fase em que, do pensamento único a partir de Washington, em que se propugnava com todo rigor e até radicalismo um Estado mínimo, não é, absolutamente apático, anão. Eu prefiro chamar o neoconstitucionalismo de pós-positivismo. Eu acho mais apropriado tecnicamente. O pós-positivismo é um modelo de ciência jurídica que se propõe a superar o positivismo. Se o positivismo diz centralmente que direito é norma, é sistema de normas, e que essas normas têm nos princípios apenas um conteúdo programático, diretrizes, diretivas, mas não regras, não comandos propriamente ditos, o pós-positivismo diz, não, direito é norma, mas norma que se bifurca em princípios e regras. E os princípios são mais importantes do que as regras. As regras são conteúdos de princípios, ou modos de realização dos princípios. Os princípios cumprem uma função sistêmica, uma função contextual, uma função panorâmica, uma função prospectiva. Não é? Então, os princípios nos dão um sentido de unidade para a Constituição, por exemplo, para o direito como um todo e a Constituição em especial. E é sobre a unidade material do direito, sobretudo da Constituição, é sobre essa unidade material que um pensamento dogmático pode ser formulado, pode ser erguido e pode ser exposto. E o positivismo é muito mais o pós-positivismo é muito mais humano, porque os princípios, que são supernormas, eram subnormas no positivismo e supernormas no pós-positivismo. Os princípios veiculam valores, assim como as regras veiculam interesses de fulano, beltrano, cicrano, ou até de um grupo. Os princípios veiculam valores, liberdade, igualdade, não é? Justiça, bem-estar, pluralismo, moralidade. Os princípios veiculam valores. E os valores são indistintamente proveitosos, favorecedores de todo mundo, de toda a coletividade. Portanto, e esses valores, mais e mais, sobretudo num país que faz da democracia o seu princípio por excelência, a quinta essência de todos os princípios,
não é? Num país como o nosso, não é? Teoricamente, nós somos um país comprometido com a mais avançada democracia. Os princípios humanizam a vida, né? Humanizam a existência, fazem da aventura humana um desafio de aperfeiçoamento individual e coletivo, né? O indivíduo se sente, numa democracia humanista, mais e mais centrado, com sua autoestima no ponto, em condições de buscar a própria felicidade. E a coletividade, como um todo, se sente muito mais coesa. Mais do que uma sociedade mecânica, tem uma sensação de que constitui uma comunidade. Porque sociedade é algo mecânico. Não é uma pessoa ao lado da outra, mas indiferente à outra. Comunidade não, é uma vida em comum, uma vida em comunhão, uma vida de pertencimento, né? Todos estão no mesmo barco, partilhando de um mesmo destino. A família, por exemplo, é o protótipo da comunidade. Comunidade vem de comum unidade. Uma vida sem preconceitos, por exemplo, né? Em que todos se respeitam e se estimam, têm admiração, há uma admiração recíproca. Então, o pós-positivismo axiológico por excelência humaniza a existência e humaniza o próprio direito. Eu sou um pós-positivista. Bom, para finalizar essa sessão de perguntas, até gostaria de agradecer a todos que participaram aqui com a gente desse diálogo aberto. É muito importante a participação de vocês. Agora, essa pergunta é para a ministra Elizabeth. Sendo a Justiça Militar especializada por natureza, ministra, a pessoa gostaria de saber qual é a sua opinião, a importância do escabinato nas decisões do STM. Eu entendo que a Justiça Militar não seria o que ela é se não fosse o escabinato. Como o ministro Carlos Aires bem colocou, decidir, julgar, não é apenas a subsunção da norma ao fato. É preciso sentir. E os militares sentem o que é a vida na caserna. Que nós, civis, por mais estudo, por mais conhecimento jurídico que tenhamos, não somos capazes de compreender. Então, da mesma maneira que no júri a sociedade é capaz de valorar se aquele réu pode ou não permanecer no convívio social, os nossos colegas e parceiros, né, militares, e essa é a grande virtude do escabinato, é que nos vão dizer, nos vão orientar sobre qual deve ser a conduta correta dentro da caserna. Porque, realmente, a vida civil, ela se diferencia enormemente da vida militar. E o nosso pensamento, como civis, é completamente diferente do pensamento militar. Defender a hierarquia, a disciplina, não é uma função fácil, não é uma tarefa, eu diria, fácil e às vezes até dolorosa, porque implica, não é, numa rigidez, num disciplinamento que refoge a nossa vida comunitária do cotidiano, do dia a dia. Mas, como eu disse, é importante, é fundamental para que o Estado democrático permaneça incólume de qualquer tipo de ingerência de homens armados que possam se amotinar. Então, eu digo que ter o escabinato foi uma grande solução, não apenas do Constituinte de 88, mas desde lá de trás. A Justiça Militar, ela se insere no ordenamento do Poder Judiciário Pátrio desde a Constituição liberal, republicana e democrática de 1934, fruto oriunda de um poder constituinte originário. Portanto, promulgada com todas as vênias, não é, que o legitimismo democrático possa oferecer a uma carta política. E que, portanto, é realmente uma saída primordial para que essa justiça funcione com equidade, com proporcionalidade e com razoabilidade. E assim finalizamos o nosso programa, o primeiro programa Diálogo Aberto. A importância da participação de vocês foi enorme, a importância da participação do ministro Carlos Aires Brito, com certeza vai ficar na história do STM. Claro, já faz parte dessa história. Presidente, ministra Maria Elizabeth Rocha, tudo muito enriquecedor. Espero que vocês participem do próximo, o nosso programa Diálogo Aberto, que vai ser mais um sucesso do STM. Boa tarde, muito obrigada e uma salva de palmas aos nossos convidados desse Diálogo Aberto.
Obrigado, filho.